Fala galera, tudo beleza? Chegando com mais um vídeo bem legal para vocês do Fluminense. Galera, bora dar uma olhada aqui no debate da ESPN Brasil do programa F90. O que os comentaristas falaram do Fluminense? Fluminense que passou por cima do Cruzeiro, atropelou e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Neymar, que rasgou elogios ao time do Fluminense, elogiou bastante o trabalho de Fernando Diniz. Fernando Diniz que vem fazendo um bom trabalho com o time do Fluminense. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like também para fortalecer o vídeo, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Separei um trecho aqui do programa F90, bora conferir, ver o que os comentaristas falaram do Fluminense. Fluminense que passou por cima do Cruzeiro no Mineirão. Quero dar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos ao vídeo. Começa com que tá fechado, tá resolvido. O Atlético Paranaense está classificado, o Fluminense também está classificado. Solta o Diniz. Eu acho que o Fluminense foi culpado. O Fluminense continua fazendo o que tem feito no Campeonato Brasileiro. A gente mudou pouco as nossas características. Em determinados momentos eles tiveram o domínio do jogo, assim, por uma imposição de intensidade. A torcida apoiou do começo ao final do jogo. Ele sabia, estava preparado que isso poderia acontecer. A equipe não se desesperou em nenhum momento. Jogou, criou as suas chances e mereceu ganhar o jogo da maneira que ganhou. Números da partida. A gente está vendo aí o Fluminense... Da partida não, na verdade, números do Diniz, né? Antes e depois dele, nessa temporada, o Fluminense... Eu vou direto ali para o aproveitamento. Ele sucedeu quem? A minha memória me trai. Abel Braga. Eu já pensei no Marcão. Eu pensei no Marcão. Interreg não é bom. Muito bom, muito bom. Você pode deixar eu ler só a tela ali, rapidinho? Só um minutinho? Ali, ó, 70% de aproveitamento. Porque tem comentarista aqui que depois reclama que não tem tela, entendeu? Eu não vou dizer quem é, mas a tela tá aí, quase 70%. O aproveitamento, Sormani, é pouco diferente. Mas a gente vê ali gols marcados e gols sofridos também aumenta, e essa é uma característica do Diniz, se lançar pro jogo, né? E vou começar com você, para você me dizer se você não vê essa avaliação como positiva, porque o Tricolor, ele tá empolgado com o trabalho do Diniz. E não é só o Tricolor, não. Tem um outro rapaz que está empolgado para te dar uma força para falar bem do Diniz. O Neymar, que não costuma ver jogo de futebol, pelo menos aqui do Brasil, passou a madrugada acordado dizendo assim: gosto muito do Diniz como treinador. Uma pena que no Brasil não dão tempo suficiente. Quero te ouvir, Fábio Sormani. Bom, primeiro um beijo para você, um abraço para os companheiros, fã de esporte. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas em relação a esse tweet do Neymar. Como Sabe assim? que deve ter alguma coisa por trás. Deve ter alguma coisa por trás. Não pode ser genuíno? Não faz o menor sentido um jogador ficar madrugada acordado para assistir Fluminense. Não, mas aquilo ali mais ou menos foi a hora que ele acordou. Ele acordou, pode ter visto o placar e resolveu. Não, pode ter visto o placar é uma coisa. Sim. Ver o jogo, como ele disse ali, é outra. Entendeu? Deve ter alguma coisa por trás. Cabe a nós, jornalistas, apurarmos. Será que o Diniz está sendo representado por alguém próximo ao Neymar? Mas será que não pode ter a ver com a situação de ter o Ganso, que é um grande amigo dele, ele procura acompanhar mais de perto? Não, mas aí ele falaria do Ganso e não do Diniz. Mas aí ele está falando do treinador que comanda o Ganso e potencializou o Ganso. Não, é verdade. Ele só falou uma verdade mas ele poderia ter escrito: olha, estou empolgado com o Diniz, pena que não, o que ele está fazendo com o Ganso, nenhum outro treinador conseguiu fazer. Muito bem, galera, esse foi o vídeo. Quero ver a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários. O que vocês acharam das falas de Fábio Sormani sobre o trabalho de Fernando Diniz do Fluminense? Deixe a sua opinião aqui abaixo. Sormani, que pelo visto não acompanha o time do Fluminense, para falar um monte de besteira dessa aí. Ele fala que quer ver o time do Fluminense, quer esperar mais um pouco, ver contra as equipes grandes aqui do futebol brasileiro, sendo que o Fluminense já jogou contra o Galo, goleou o time do Galo, jogou contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, empatou na estreia do Fernando Diniz, jogou contra o Corinthians e goleou o time do Corinthians, ganhou do Flamengo esse ano. Então eu não sei o que o Fábio Sormani ainda quer ver do time do Fluminense. Pelo visto, o Fluminense já está incomodando muita gente e o Sormani está com dor de cotovelo. E sobre as falas do Neymar, nada a ver isso que o Sormani falou, que tem alguma coisa por trás. O Neymar está elogiando o trabalho de Fernando Diniz no Fluminense. O Diniz, ele é um cara querido pelos jogadores. Foi os próprios jogadores do Fluminense que pediram a volta de Fernando Diniz. Daniel Alves também, que é um cara que gosta bastante do trabalho de Fernando Diniz. O Neymar e o Daniel Alves, que trabalharam com grandes treinadores. Então, eles gostam do trabalho do Diniz. O Diniz vem fazendo um grande trabalho no Fluminense,
com mais de 70% de aproveitamento. Só não vê quem não quer que o Diniz está fazendo um bom trabalho. Mas foi só o Fluminense ganhar, classificar para as quartas de final da Copa do Brasil e encostar nos times da frente ali no Brasileirão, que já começou a incomodar muita gente e vai incomodar muito mais ainda, porque o Fluminense está embalado com o Diniz e eu acredito que vai dar trabalho para muita gente esse ano. Só que a mídia, em vez de dar os méritos ao trabalho do Fernando Diniz, ao bom futebol jogado pelo Fluminense, eles rebaixam os outros times para falar que o Fluminense jogou contra time pequeno. A mídia não reconhece e não dá os méritos ao Fluminense, ao trabalho do Fernando Diniz. Galera, mas é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa a sua opinião nos comentários, o que você achou da fala do Fábio Sormani. Quero ver a sua opinião aqui nos comentários. Quero dar os créditos do vídeo mais uma vez à ESPN, Grupo Disney, link do canal da ESPN na descrição, como créditos ao vídeo. Deixe o seu like também para estar fortalecendo o canal, se inscreve e ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir, valeu e até a próxima, galera.